Vamos falar de filmes hoje, que é uma coisa muito mais agradável, né? Eu vou falar do filme 13 Horas, Os Soldados de Benghazi. Benghazi foi a capital da Líbia, né? Líbia que foi governada durante muitos anos pelo Gaddafi, que foi considerado um ditador. No entanto, o povo líbio ele se divide em clãs, né? Ele se divide enormemente. E Gaddafi mantinha a ordem ali, lembrando que a Líbia é um grande exportador de petróleo, né? Mas o Gaddafi também ajudou muito a África, viu? As universidades ele abria para os povos africanos. Mas o que tem esse filme, né? 13 Horas e os militares de Benghazi. Mostra que depois da morte cruel do Gaddafi, os Estados Unidos foi o único lugar que manteve, foi o único país, foi um dos únicos países, né, que manteve um diplomata no país. E a CIA, né, evidentemente. Então, mostra que os Estados Unidos ele tinha um parceiro só, era um grupo de pessoas que ajudavam, né, que estavam do lado dos americanos. E, de repente, os outros clãs atacam, né? Tanto a diplomacia, tanto a embaixada, quanto o lugar que a CIA tinha. E promove um verdadeiro massacre, né? Claro que os Estados Unidos saem como herói. Mas a gente vai vendo como é que é difícil controlar um país que está muito dividido. Principalmente um país que tem muitos clãs, né? E o Iraque, né? O filme do Iraque é Zona Verde. Foi acusado que Saddam Hussein teria armas químicas, depois que houve a invasão, se descobriu que não tinha absolutamente nada, né? E hoje o Iraque está um país destruído, também com muito petróleo, coincidentemente. Então, esses dois filmes nos dão uma noção, e outra, as histórias são verdadeiras, viu, gente? Não é ficção, tá? Esses dois filmes nos dão a noção de como as coisas são atrás dos bastidores. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos enfrentando uma situação meio parecida na Venezuela, né? O produto que a Venezuela exporta é petróleo. Né? Tanto é que o petróleo na Venezuela é 10 centavos. Né? E eu acabei de ver alguns comentários, alguns pronunciamentos de alguns deputados da Espanha falando exatamente isso, como as coisas são. Por que estão querendo entrar na Venezuela, sem procurar uma solução pacífica? Por que está sendo essa pressão em cima do Maduro, né? E esse pronunciamento foi feito na Espanha, tá? Então está aí na internet, é só vocês procurarem. Ele cita até o nome de generais que participaram tanto da invasão do Iraque quanto da invasão da Líbia e que estão por trás agora, de acordo com esse deputado, com a invasão da Venezuela. E também li, né, da Arantxa Tirado, que é uma cientista política, um comentário não, ela fez uma dissertação praticamente a respeito das coisas que estão acontecendo na Venezuela. E ela colocou claramente que na Venezuela a situação não está do jeito que estão passando para a imprensa internacional, né? Esse comentário, aliás, não é um vídeo, está no RT, Atualidades, tá?
Ela é especialista na América Latina e especialista nas relações do Caribe. Tem o Leandro Grelha, que também fez um pronunciamento via internet dizendo e explicando toda a situação da Venezuela. Ele coloca claramente que a Venezuela realmente não precisa de ajuda humanitária, que quem precisa de ajuda humanitária é o Haiti, mas o Haiti não tem petróleo, tá? Então o interesse em ajudar o Haiti é muito pequeno, né? Também está na internet, também vocês podem procurar, tá? A União Europeia já disse que é contra qualquer tipo de invasão ou atitude militar contra a Venezuela. Então, esses filmes, eles vão nos passando um perfil de como é as coisas, né? E o que eu acho interessante é que nós temos que ver os dois lados da moeda, não é só um, né? Porque a verdade tem um lado, tem o outro lado e no final tem um terceiro caminho, né? E geralmente a gente não procura esse terceiro caminho, mas sempre tem esse terceiro caminho. Nós não podemos nos deixar levar pelas formas com que são mostrados os fatos, né? Tem até um artigo muito bom do Ricardo de Mello no 247, fazendo uma análise de toda a estrutura de como foi feito, como foi montado, de como está sendo trabalhado e como a mídia trabalha, incluindo a Cambridge, né? Que mostra o nosso comportamento. Aliás, usou do comportamento humano para fazer campanhas políticas pelo Brexit e pelo Trump. E aqui na campanha do seu Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que dizem, né? Outro filme, O Estranho no Ninho. Tá? Estranho no Ninho é maravilhoso, dolorido para ser assistido, mas vai nos mostrar como é que a doença mental foi tratada há alguns anos atrás e como nós não podemos correr o risco do retrocesso, né? Eletrochoque é basicamente tortura, né? Então melhor da gente dar uma olhadinha. Os filmes, eles retratam, né, a realidade, mesmo que seja a longo prazo, né? Quando nós assistimos Nautilus, né, o Submarino, a gente não achava que fosse ter, e teve, né? Quero também ser um pouco solidária com a Janaína, porque quando a conversa de Lula e Dilma foi divulgada, foi vazada, eu não gostei. E também não gostei quando foi vazado agora do Jair Bolsonaro, né? Você não pode ter dois pesos para a mesma medida, né? Não gostei, não acho que isso seja o caminho ideal, não é assim que se faz, né? Não posso reproduzir um comportamento que eu não gosto, tá? Então, vamos refazer, vamos reformular nossa forma de fazer política. E quanto, por exemplo, ao STF está sendo investigado pela Receita Federal, na verdade não está sendo investigado, né? A Receita Federal é o papel dela, né? Fiscalizar todo e todos, né? Então, cabe aos ministros que têm empreendimentos, imóveis, dinheiro a mais do que eles possam ter obtido através do seu desempenho, provar que esse dinheiro é um dinheiro absolutamente ilícito, né? E se tem alguém que é refém, né, que está sendo manipulado ou chantageado, que a pessoa tenha então coragem, né, ou de denunciar isso, falar que isso não é real, ou então tenha coragem até de se demitir, né? O importante é que nós temos que investigar todos e tudo, né?
A polícia não precisa investigar só um setor. Cabe à polícia, todas elas, investigarem todas as tendências, todos os partidos, seja no judiciário, seja no executivo, ou seja no legislativo, tá? Ficamos por aqui. Na próxima eu falo de outros filmes. Abraço.